Olá, vamos ao nosso Evangelho de hoje, domingo 15 de março. Vamos começar com a nossa prece. Esse instante em que, fechando os olhos, elevamos o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai amoroso, em gratidão pela vida, essa vida imortal e esta existência, esta reencarnação, onde estamos com este corpo físico, com este nome, onde recebemos uma família, temos nossas tarefas, temos conhecimento e capacidade de estarmos aqui neste momento, fazendo esta prece, participando deste pequeno estudo, desta pequena reflexão. Por isso somos gratos, Pai. Hoje temos o entendimento do quão grande é o que pode parecer pequeno aos olhos dos outros. Por isso somos gratos. Gratidão, Mestre Jesus, porque é Tu o nosso modelo. É a Ti que seguimos e é Tu que coordena com maestria toda esta perfeição em que estamos inseridos, colocando para nos auxiliar os espíritos amigos, nossos anjos da guarda, espíritos protetores, que se fazem presente conosco em todos os momentos que permitimos. Nos inspiram boas ideias, boas ações, bons pensamentos e boas palavras. Que nós possamos fazer jus a toda esta grandeza que recebemos, Pai. Fica conosco, hoje e para todo o sempre. E que assim seja. Então vamos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver uma passagem, uma reflexão para hoje. Vamos ver o que nos vem. Vamos ver. Aqui vamos refletir. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. E a minha página já está toda lida, eu vou para frente. Vamos lá. Então eu vou voltar, porque daqui terminou o meu capítulo. Vamos ver. Vou voltando, uma hora nós vamos encontrar. Aqui, achamos. Capítulo 5, item 26. Provas voluntárias, o verdadeiro sacrifício. Está em Instrução dos Espíritos, um anjo guardião, Paris, 1863. E nós lemos desse item 26 somente o primeiro parágrafo. Então nós vamos seguir dali, do segundo parágrafo. Vou baixar um pouquinho a nossa Ave Maria tão linda. Vou baixar aqui um pouquinho. Então, segundo parágrafo do item 26 do capítulo 5, que vai dizer assim: uma vez que Jesus falou, bem-aventurados os aflitos, existirá méritos em procurar aflições para agravar as provas por meios de sofrimentos voluntários? Olha que importante essa pergunta que nos veio hoje. A isso responderei muito claramente. Sim, existe um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo. Porque isso é fazer a caridade através do sacrifício. Não quando a finalidade é apenas favorecer a si mesmo. Neste caso, é egoísmo. Aqui a gente já podia parar, não é mesmo? Vamos ler mais um parágrafo, porém.
Aqui existe uma grande distinção a ser feita. Concentrem-se com as provas que Deus lhes envia e não aumentem a carga, por vezes já tão pesada. Aceitar as provas sem lamentação e com fé é tudo o que Ele, Deus, quer. Não enfraqueçam o corpo com privações inúteis e torturas desnecessárias, pois precisam de todas as forças para realizar as suas tarefas na Terra. Agora sim, nós vamos parar por aqui. Já temos tanto para refletir, tanto aprendizado. Porque esse anjo é um anjo guardião que trouxe essa comunicação. Ele começa aqui com uma pergunta tão importante. Então, uma dúvida que nós também temos. Se Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, então quer dizer que na vontade, na boa vontade que temos de ser bem-aventurados, de ser bem vistos por Deus e por Jesus, a gente vai procurar aumentar nossa aflição? Eu vou voluntariamente e procurar aumentar, ter mais aflições? Vamos entender aqui aflições como coisas difíceis, nesse momento aqui para esse entendimento. Vou aumentar então, buscar aumentar as minhas aflições? Aí esse espírito guardião vai nos dar duas respostas. Sim, é válido aumentar as aflições se estas aflições vierem como consequência do bem que estamos fazendo a outras pessoas. Por exemplo, doar o meu tempo e aí a minha vida ser muito corrida, portanto mais difícil, porque eu poderia ficar sentada, tomando o meu café, tomando o meu chimarrão, comendo a minha bolacha, como a gente fala aqui no sul, comendo um biscoito, assistindo uma série no Netflix. Podia fazer isso do meu tempo, mas eu pego o meu tempo e eu vou oferecer para tentar ajudar alguém. Portanto, esse tempo que eu teria, ou então até de estar me desenvolvendo, fazendo um estudo para mim, ou indo viajar, mas eu abdico do meu tempo, portanto, eu tenho que fazer mais rápido, mais organização, mais disciplina, acordar mais cedo. Então, eu estou doando o meu tempo para doar para outras pessoas. Ou então, estou doando meus bens materiais, eu poderia ter mais, poderia ter um carro melhor, poderia ter outra roupa que eu tanto desejo, mas eu estou dividindo com os meus irmãos que não têm. Isso é aumentar as aflições, né? Porque eu estou dividindo. Aí é aceitável? É. Agora, aumentar as aflições em benefício próprio, aí não é aceitável. Como, por exemplo, quando nós nos fazemos de vítima, em toda e qualquer situação, para obter benefício, obter atenção, obter um cargo na empresa, obter uma vantagem financeira, às vezes em família, os filhos fazem isso para obter mais atenção, mais recurso dos pais, se fingem de mais necessitados e aí obtêm mais amparo financeiro, mais amparo emocional. Acontece muito, nós não estamos falando somente de bens materiais. Quando estamos adoecidos e a nossa dor é tão grande que a gente se acha no direito de esbravejar contra tudo, contra todos, gosta ali de ser servido, né? Acha que tá no direito, acha que tá no direito de magoar os outros, prejudicar os outros. Aí está aumentando a sua aflição. Por quê? Porque se colocando, sempre que nos colocamos nessa posição, nós achamos que não, achamos que são só palavras, que são só pensamentos, mas isso sabemos, estudando a doutrina, que tudo é uma lei de causa e efeito, e as consequências destas palavras, destes pensamentos,
é o adoecimento da nossa psique e do nosso próprio corpo físico. E terão consequências. Aqui tem um livro que fala sobre isso, Pensamento e Vida. Emmanuel explica, vem construindo ao longo dos capítulos, com muita beleza, nos ensinando como as coisas são construídas pelo pensamento. Então, quando nos colocamos nessa posição, nós estamos adquirindo para nós problemas, estamos adquirindo aflições. E aí diz o que aqui? Que a gente tinha que estar com toda a nossa força organizada para fazer o bem, primeiro para nós, nos autodesenvolvendo, e depois para os outros. Mas não, a gente está usando a nossa energia para, ai, como eu sou pouco coitada, ai, como eu sofro, ai, como a minha vida tinha que ser diferente, ai, por que que os outros não me servem, ai, por que os outros não me dão atenção, ai, porque eu não tenho aquele cargo, porque eu não tenho aquela esposa, aquele marido. Aí a gente fica assim gastando o nosso tempo, adoecendo, perdendo tempo precioso de cumprir a nossa tarefa, que é nos tornar melhor. Ah, mas eu já não tenho mais condições, eu já passou meu tempo, já tô velha, ou então não tenho tempo para isso porque tenho que trabalhar muito. Bom, aí são escolhas. Não tem, porque para a tarefa que nós viemos cumprir aqui, que é nos tornarmos melhores moralmente, não tem idade. Cada fase é construída com perfeição para que a gente use. Quando somos crianças, temos que desenvolver algumas coisas. Jovens, outras. Idade adulta, outras. Na velhice, outras. Na velhice, ai, não tenho mais condições de mexer o corpo. Que bom! Vamos aproveitar esse tempo para desenvolver mais ainda o que nós não tínhamos tempo lá, que tínhamos que trabalhar para botar o pão na mesa. Agora temos. É só ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, que Jesus está sempre nos falando e nos mostrando o caminho. Então, a gente usa toda essa energia em qualquer momento da vida para fazer o bem. E aí, aumentamos as nossas aflições para o bem do próximo. Então, estaremos fazendo certo. É complexo, né? É difícil para nós. Nós somos muito pequenos ainda. Mas é possível. Um pouquinho por dia que a gente vai expandindo a nossa consciência, refletindo, nós somos amparados e vamos conseguir nos melhorarmos, não é mesmo? Então vamos ao nosso livro dos Espíritos. Aqui estamos no capítulo 1, primeira parte. Estamos nas causas primárias de tudo. Portanto, Deus. E já na pergunta 13 do livro dos Espíritos, Allan Kardec, vai perguntar para os Espíritos assim: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos então uma ideia completa dos seus atributos? E vamos ver o que os espíritos vão responder. Do seu ponto de vista, eles estão falando do nosso, de encarnados, de reencarnados, do seu ponto de vista, sim. Para nós já é, nossa, tudo isso já está completa. A lista das qualidades de Deus, dos atributos de Deus, nós chamamos assim. Do seu ponto de vista, sim. Porque vocês acreditam abranger tudo. Existem coisas que estão acima da inteligência de vocês, que está acima da inteligência do homem. Acima da inteligência do homem mais inteligente que vocês puderem imaginar. Portanto, a linguagem humana sequer tem palavras para expressar. Limitada às suas ideias e sensações. Então,
e para as quais a linguagem humana, limitada, eles estão dizendo, a linguagem humana limitada às suas ideias e sensações, ao pouquinho que nós temos e conhecemos, não possui termos adequados para expressar. Resumindo até aqui, nós não temos condições, nem inteligência ainda, nem que alcance entender Deus, muito menos linguagem para expressar com palavras o que é Deus. A razão diz que Deus deve possuir todas essas perfeições em grau supremo. Porque se um desses atributos lhe faltasse, ou não fosse infinita, ele já não seria superior a tudo e, por consequência, não seria Deus. Por estar acima de todas as coisas, Deus não pode estar sujeito a instabilidades e nem a imperfeições que a imaginação possa conceber. Que profundo, muito profundo para nossa inteligência ainda tão pequena, mas até aqui nós conseguimos ir. No meu livro, na minha versão, tem comentários de Kardec, onde Kardec vai explicar imutável, material, único, todo-poderoso e soberanamente justo e bom. Vamos deixar para amanhã, porque isso é muito importante, nós precisamos de um pouquinho de tempo para falar. Então amanhã nós falaremos sobre esse comentário de Kardec. Mas o que nós precisamos levar de hoje? Sempre que pensarmos em Deus e questionarmos Deus, a gente ainda não entendeu, porque Deus é perfeito, 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 ponto. Acima de tudo, acima de todos, Deus não erra, tudo está no seu lugar. O que a gente não tem resposta, onde a gente acha espaço para questionar Deus, está falho o nosso entendimento. Então é sinal de que nós temos que buscar entendimento naquilo ali onde a gente acha que Deus tá deixando a desejar. Então, se algo vem à nossa mente, a gente pensa, aqui Deus está falhando, vai buscar conhecimento ali, porque ali tá te faltando conhecimento, porque Deus é perfeito. Resumidamente, seria isso. Claro, sempre dentro das nossas capacidades de entendimento, que os espíritos falam o tempo todo. Entendam que vocês estão num ponto de desenvolvimento, vocês só conseguem entender até certo ponto, né? Um dia, conforme a nossa boa vontade em desenvolvermos, vamos adquirir mais capacidades. É a lei do progresso. Então vamos encerrar, que hoje eu me estendi mais do que deveria, me desculpem. Mas vamos encerrar então com uma prece, elevando o nosso pensamento ao Pai mais uma vez. Gratidão, Pai, por esses instantes em que podemos aprender tanto. Ficamos extasiados como tão poucas palavras podem mudar tanto a nossa vida em tão poucos minutos. Essa beleza da criação, da Tua perfeição e de tudo que nos oferece todos os dias, cada dia que abrimos mais uma vez os olhos da carne. E na certeza da vida imortal, estamos nos preparando para a verdadeira morada, que é o plano espiritual, para que possamos chegar lá no entendimento de que cada passo que damos é rumo a estar mais perto de Ti. Fiquem conosco, espíritos amigos, hoje e para todos sempre. Que assim seja. Tchau, tchau. Bom domingo.